Antes de mais nada, eu queria convidar você a olhar aí a descrição. Aqui tem os links das nossas redes sociais, tanto da igreja quanto do podcast. Convido você também a ver aí no nosso canal os nossos últimos vídeos, tem coisa bem legal aí para trás aí. Se você perdeu, se atualiza aí, porque tem assuntos bem relevantes, bem interessantes para você. Também não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo aqui. Isso daí ajuda bastante a gente aqui, se você nos der o seu engajamento. Eu creio que mais pessoas podem ser alcançadas por esse conteúdo. É isso aí. Acompanhe o vídeo. E aí, amigos do P3 Podcast, hoje a gente está aqui com mais um Pocket Cast. Hoje a gente está com um assunto bem comunzão, assim, uma parada que é meio, sei lá, você pode, vendo o título aí, você pode achar talvez que não é tão relevante. Isso um pouco antes de ver esse vídeo. Talvez você faça até depois. Ou continue fazendo, mude de ideia depois desse vídeo. A gente, por mais que nós sejamos cristãos, a gente não fica 24 horas por dia falando sobre coisas bíblicas e tal, mas a gente fala sobre outras coisas também, sobre outros assuntos que a gente acha que pode ser interessante, bem relevante para você. E o que a gente quer falar sobre hoje são as nossas opiniões, impressões sobre filmes, séries, essas coisas que fazem bastante parte do nosso cotidiano, para dizer a verdade. Fazem às vezes até demais. Às vezes até ganha do espiritual. Realmente. Aí já dá um assunto para outro podcast. A gente até falou um pouquinho sobre isso das redes sociais. Mas a gente quer falar sobre alguns temas de algumas séries, filmes que a gente tem assistido, sei lá, talvez recomendar alguma série aqui. Quer dizer, eu garanto que eu não assisti nenhuma delas. Talvez alguns filmes eu assisti. Olha, tirando o meu da reta aqui, eu não assisto muita série, Vamos logo muito assim, filme, não. Fique recomendar. Vamos lá. Hoje todo mundo tem esse negócio de stream, né? Agora é popular. Antigamente é locadora, você pegava DVD. Antigamente tinha os VHS. Para você que não sabe, VHS era uma fita que você botava. Aí não vou explicar agora, não. E hoje em dia com esses streams tem a Netflix, a Amazon, Disney, um Star fenômeno Mais. Isso, né? Tinha uma época que, sei lá, uns 5 anos atrás, 5 não, uns 7, 8 anos atrás. Era só Netflix. Não, alguém me perguntava assim, Netflix, você não sabia nem o que era. Aí, que é Netflix? 2 anos pra frente, todo mundo tinha Netflix. Não, e era só Netflix, só era Netflix. bombado. Uhum. Era Netflix e veio a Amazon. Uhum. Aí agora todo mundo quer todo ter mundo tem, stream, todo mundo de quer vídeo. ter. Acho que é quase bem improvável que todo mundo que está assistindo não tenha acesso. E agora a pergunta é, essa pergunta, desculpa para quem assiste que não é ainda um convertido, não como eu posso dizer, não professa a mesma fé que nós professamos. Mas isso também talvez possa servir para você. Mas você como cristão, o que será que tem na sua lista de filmes, na sua lista de séries? Será que tem alguns filmes e séries um pouco, sei lá, mal vistos aos olhos dos evangélicos? Fala aí, João Pedro, o que tem na sua lista? Na minha lista tem... Cobra Kai? Tem pouca coisa. Não, nem assisto mais, velho. Já dropei essa série, já cansei. Mas assim, vamos entrar pros polêmicos lá. Tem alguma coisa de terror? Eu não gosto de filme de terror. Não sei por quê? Sei lá. Tem medo? Não é que eu tenho medo. Se tiver, pode falar, cara. Não precisa ter vergonha, não. Eu tenho medo. Eu nunca assisti um filme de terror assim que me assustou e deixou eu sem dormir. Eu tenho medo. Eu nunca assisti já fiquei sem dormir muito por causa de filme de terror. Velho do céu. Acho que até hoje, se eu ver, eu fico. Cara, quando eu era menor, eu não dormia com linha direta, cara. Pô, linha direta era pesado, velho. Eu nem lembro desse filme. Cara, linha direta era um programa da Globo. Tá, agora eu tô lembrando. Era muito pesado, mano. Pelo amor de Deus. Eu nem, pra ser sincero, eu nem gosto bastante assim desse gênero. Acho que coisas que eu mais assisto são drama, sei lá, um pouquinho de ficção. Eu gosto de suspense, eu gosto de... Suspense eu é maneiro. gosto até de um terror, mas depende de quanto terror você fala. Por exemplo, se for um terror de assassino, eu gosto. Hoje em dia classificado terror, eu vejo mais como um suspense, né? Uma parada meio serial killer. Serial killer. Talvez um Sexta-feira 13, que o cara ressuscita lá.
Sexta-feira 13 é clássico. Entendeu? Agora quando envolve bagulho de demônio, Satanás, Isso daí que é polêmica, né? entendeu? Aí já Isso não é daí que muito minha polêmica. praia, né? Porque, Cara, cara, o que estourou foi uma influenciadora cristã, né? Falando que acabou de assistir Lucifer, qual era a outra série que eu aconselhava ela a assistir. Aí tem outro militante cristão que falou assim, eu te aconselho a Bíblia, né? Vai ler que você tá precisando. E entrando nessa polêmica, não na polêmica que ela assistiu, não. Comenta no comentário, você acha que é correto ou não correto assistir esses filmes? Você acha que isso influencia ou não influencia na sua vida espiritual? já vou dar um spoiler aqui que nós dois temos opiniões diferentes, tá? Sim, muito diferente. Porque, cara, isso é uma polêmica muito grande. E não é de hoje. Não é de hoje. É uma polêmica que vem há muito tempo. Primeiro, essa polêmica começou com questão de televisão. Tinha muitos cristãos que, um tempo atrás, não acreditavam, achavam que televisão era pecado. Isso aqui começou, essa polêmica de ritual, satânico, começou, pelo menos aqui no Brasil, começou muito com mensagem subliminar. Isso. O bagulho da Disney, que na capa da Disney. Cara, isso foi uma onda, né? Eu era muito fascinado por isso. Eu gastava. Que as nossas mães, nossas chefes ficam, não, você não pode assistir, porque nessa cena, se você rodar ao contrário. Não, o bagulho da Disney tem. Esses bagulhos. Tinha umas paradas. Tinha os bagulhos. Aí vinha a Xuxa, se mas você sabe o que eu acho? Mas sabe o que eu acho? Você adora Satanás. Eu acho que eles deixavam essa parada de propósito, só por ficarem falando em si mesmo. Acho cara, Por isso que a gente tá falando que a gente tem opinião diferente. Eu acho que os caras só estavam de sacanagem sim e deixaram. Não, eu acho que sacanagem é tipo Naruto, tá ligado? Que botar a demônio da raposa, tá ligado? Aquilo dali é muito sacanagem mesmo. É explícito, né? Agora um bagulho pra mim que você precisa esconder. E a pessoa vai descobrir anos. Que marketing é esse, cara, tá ligado? Pra mim é um marketing inútil. Mas, exemplo, o que eu tava conversando com o João Pedro é que, exemplo, ele acha que isso não influencia na vida espiritual. Eu já vou colocar minha opinião aqui mesmo. Eu acho que isso não tem nada a ver. Você vai assistir essa parada, pra mim, não tem tanto poder assim de influência que vai... Oh, meu Deus, vou começar a pergunta. A conversa que a gente tava conversando, a gente parou pra debater mais aqui. Eu perguntei a ele, quando você escuta um louvor, ou você vê um filme cristão, isso te edifica, de alguma forma. Não. Edifica? Te edifica. Você sente a presença de Deus. E você... Agora, porque aquilo é feito pra isso, né? Uhum. É feito pra te levar a uma adoração. Agora, se uma coisa é te levada a outro objetivo. Então, vamos botar aqui um filme, exemplo. Você tá vendo um filme de terror que tem um ritual pra evocar Satanás. Então, isso que eu acho que pra mim não surte efeito nenhum, porque, sei lá, cara, eu acredito que a gente mas aí vai sim você acha amaldiçoado isso por causa disso. Porque você é salvo e remido pelo sangue do Espírito Santo, correto? Uhum. Mas você pensa nisso. Você é não salvo, cristão, né? Não, tô falando cristão mesmo. Você é salvo, santo e remido pelo Espírito Santo. O que você tá fazendo vendo esses vídeos? Isso que pra mim isso daí já é outra discussão. O que eu tá vendo isso? Por que você tá vendo isso? Então, isso que eu falo. A parada não tem poder em si, mas o que não, eu acho que a parada tem poder. O problema é porque muitas das vezes as pessoas vê por causa que é moda. Uhum. Por exemplo, Lúcifer é um deles. É moda. Mas quando eu tava conversando com uma pessoa, você pega Lúcifer. Lúcifer pega Satanás e bota ele como um mocinho. Uhum. Como um cara bonzão. Ele não é tão mal assim. Ele é um cara bonito. Uhum. Nossa, olha só, todo musculoso. Aí as meninas ficam, Lúcifer, entendeu? Eles invertem os papéis, né? Lúcifer é o do bem e o Gabriel é o do mal. Então, você pega aí uma coisa que já deturpa a mente da pessoa. Então, aí você já tem uma influência espiritual aí. Ou não? Você acha que não? Porque você já tem um papel de você querer apresentar ele como um ser bom. Uhum. Então você já tem ali um lance espiritual. Nesse bagulho que eu tava falando de um ritual, vamos botar que tem um ritual num filme que você não sabe que se aquele ritual é verdadeiro, tem fundo de verdade naquilo, ou se é só uma atuação. Vamos botar que aquilo esteja um fundo realmente verídico na magia negra. Então, mas isso que eu acho que não existe. Essa parada. Cara, você acha que eu sou bem cético, acho que... Existe, por exemplo, esses filmes de invocação, de coisas que são baseadas em fatos reais. Então, eu acho que isso daí pra mim é muita, sei lá, muita pessoa que tinha nada pra fazer e começou a fazer essas paradas. Mas eu acho que pra mim isso daí não tem nada a ver, assim. Eu sei que
o mundo espiritual é de verdade. Assim, como cristão, eu não posso afirmar que não existam coisas. Mas eu não tô falando que todos que têm evocação do mal, todos que têm essa parada são... Talvez um ou outro, sei lá. Eu não tô lá pra ver, nem pra saber. Mas eu acho que a maioria... Eu acho que um lugar que, por exemplo, é que nem... Eu acho isso errado. Você falar que a gente cria um ambiente favorável para Deus. A gente não cria um ambiente favorável para Deus. A gente cria um ambiente favorável para nós sentirmos Deus. Para mim, é assim que eu vejo. Então, se eu acredito que eu crio um ambiente favorável para me sentir Deus, eu vou lá, boto um louvor, eu vou lá, começo a buscar Ele, aí eu começo a sentir sua presença naquele lugar. Não é a mesma coisa ao contrário? Eu acho que não. Mesmo que você, no intuito, você não quer buscar aquilo, mas no mesmo intuito, se você vai num lugar, se você vai na tua TV e você começa a botar coisas que só te fala do maligno lá, você acha que isso não te aproxima do... Não puxa pra tua vida coisas ruins? Eu acho que isso daí é até interessante. As pessoas que assistem isso demais, de alguma forma, vão atrair porque elas estão escutando muito. Você está escutando e você vai acabar reproduzindo isso em alguma hora. Mas eu não acho que o filme em si tem o poder para isso. Eu não acho que se um dia eu tô aqui, eu vou assistir um filme... Eu acho que o filme não tem o poder, mas o filme é um canal. Como a música. Eu acho que pode ser um canal de influência para que você seja aberto suscetível para essas coisas. Mas eu não acho que o filme tem poder em si para isso. Isso que eu tô falando, entendeu? Mas é a mesma coisa. A música não tem. Por exemplo, você pode vir alguém aqui, você louvar e a pessoa não sentir nada. A música também não tem esse poder. Eu tô falando, mas que aquilo te influencia. De uma forma ou outra te influencia espiritualmente. Por exemplo, que vamos botar que você tá lá na tua casa e você, antes de dormir, você vai lá e assiste, sei lá, aquele filme lá da freira lá que tem os olhos brancos e pega o bicho ruim lá. Nunca vi esse filme. Também não. Nem quero ver. Mas aí você vai lá e assiste esse filme. Aí você pode ser uma pessoa sensitiva que você vai dormir de boa. Ou você pode ser aquele tipo de pessoa que você entra numa paranoia mental e você começa a ter sonhos. Aí nesses sonhos você pode achar que isso é alucinação da sua cabeça, teu cérebro processando. Então, eu sou bem cético com isso. Eu acho processando o que você da tua viu, cabeça, pô. processando o que você viu. E muitas das vezes eu concordo contigo, é isso. Você viu aquilo, teu cérebro está processando o que você viu. Mas eu tô falando um exemplo, que nem no meu caso, como eu tava conversando contigo, mas eu tava lá em casa com o Patrick, tava lá vendo um filme de terror lá, e do nada eu comecei vulto dentro da minha casa. Eu tava acordado. Tá ligado? E eu via. E quando eu desliguei o filme, e a gente orou, parou. Bom, a minha opinião com isso é mesmo. Eu acho que 99,99999% de quando isso acontece é pira da nossa cabeça. Mas exemplo, eu não vou descartar toda a possibilidade para isso. Se um filme ele é... Eu vou fazer um filme lá e eu ofereço ele ao bicho ruim lá. Você acha que isso não influencia? Eu que sou cristão, renovado, mudado pelo evangelho, eu acho que então, por que tu não come realmente, cara? Porque é uma opção minha, porque eu não quero, pô. Então eu acho que essa parada do Helmut, primeiro que não tem nada a ver, a gente precisa falar disso. Cara, mas não, a mesma coisa. Não, cara, essa parada do Helmut, agora que a gente começou isso no podcast, Helmut patrocina nós. É que Helmut é uma maionese que eu não gosto de comer, mas eu não como porque eu fui criado assim. Mas eu não acho que eu vou comer Helmut e vou passar mal e tal. Não sei, que eu só não como, e é isso aí. Pra mim não muda nada. Se eu comer, não vai mudar nada, mas eu não quero comer. É isso aí. Igual a gente tá falando isso com o Miro, se eu não me engano. Eu falo que isso não tem fundo nenhum, não tem chão nenhum. Se eu faço isso daí é estupidez, mas... Exatamente, isso aí que eu tô falando. Mas eu não quero. Porque a gente sabe que a gente é remido pelo sangue do Espírito Santo de Deus. Eu acho que é a mesma coisa com o filme. Mas é isso que eu tô falando. No filme, tem esse bagulho. Eu e você temos esse entendimento. Pra que eu vou buscar isso? Né? Eu vou buscar coisas que me edificam. Né? Mas, que é o que a gente quer falando, mas eu tô falando... pensa como eu tô pensando. Eu não tô pensando em eu e você. Eu tô pensando de pessoas que professam a mesma fé, mas mesmo assim acham que é legal ver esse tipo de conteúdo. Uma vez, numa palestra aqui, foi falado que tudo bem você assistir, mas que você esteja preparado espiritualmente para você ver isso. Porque se você não tá preparado espiritualmente, para mim entra nesse bagulho que acontece. Aí que eu quero expressar minha opinião de forma mais clara.
Eu acho que essa questão aí não é só com filme de terror, não é só com filme sei lá, que envolve coisas assim. Eu acho que pra mim é com todo filme. Nós, como cristãos, temos que estar preparados para entender que tudo que as pessoas fazem, tudo, se é o homem que tá fazendo, tem pecado, porque o homem é pecador. Sim. Então tudo pode me influenciar. Mas você acha que... pensamento errado. Por exemplo, tem um desenho novo aí da Netflix que é inspirado naquele jogo do Cuphead lá, da canequinha. Isso. Aí no jogo, o diabo pega a alma o diabo pega a alma do moleque e eles têm que recuperar a alma no jogo. E na série é parecido. O diabo fica correndo atrás deles, o diabo mesmo, no desenhozinho. Pra coisa deles. Aí criou-se uma polêmica, não, que os cristãos não podem assistir esse desenho. Eu assisti, eu acho até engraçado o desenho. Mas não pode porque eles entregaram a alma pro diabo e tal. Cara, eu assistindo isso, eu sei que nunca vou... Não, eu entendo o exemplo. Então, mas até num desenho assim... mas calma, vou completar a história. Mas até num desenho assim, isso pode influenciar. Claro. Aí tem até a história de um cara, que ele tinha um filho dele, que o filho dele começou a dar problema, assim. Começou a ficar bagunceiro, do nada. Começou a responder... Do Cuphead? Não é por causa do Cuphead, não. Eu vou chegar lá. Não, porque não tá falando do Cuphead. Não, isso. É porque o Cuphead me lembrou desse assunto. Aí o cara tava falando que o filho dele começou a ficar elevado, responder pai e mãe, quebrar coisas dentro de casa. Aí ele foi examinar o que o filho tava assistindo. E ele percebeu que o filho ele fazia essas coisas por causa de sabe qual desenho que ele assistia? Patrulha Canina. No desenhozinho da Patrulha Canina, tem um personagem lá que é o Prefeito Randinger. Não sei se você sabe. Que ele é o cara lá do mal que gosta de atazanar lá a Patrulha Canina. Esse desenho aí eu já assisti muito com a minha irmã. Eu assisto de vez em quando. E com os teus filhos, espero eu, né? Acho que eu não vou parar pra assistir a Patrulha Canina, né, cara? Mas o moleque, ele tava sendo influenciado por causa do desenho assim bobo, que a gente acha que não tem nada de errado. É aí que eu quero chegar, que eu acho que tudo pode te influenciar. Você tá falando de influências. Eu não tô indo pra uma parte de influência, eu tô falando de uma coisa que puxa a outra. Porque uma coisa que eu troquei no bagulho da Helmas, porque justamente é um bagulho destino... palavra difícil, não uso palavra difícil. É um bagulho discrepante. Por quê? A Helmas, tu sabe, mesmo que vão botar que tem aquela história, que o cara falou, ofereceu, coisa e tal, tu sabe que aquilo não vai te fazer mal. Não vai fazer mal nenhum. Entendeu? Mesma coisa que se você pegar e você for ver Lucy, você sabe que aquilo não vai te fazer mal nenhum. Mas porque você tem essa fé. Você professa essa fé. Agora, imagine alguém que só se... Por exemplo, não diz que alimenta se professa a mesma fé ou não, você que não professa a mesma fé. Você não se alimenta de Deus. Você não se alimenta da palavra. Aí já é um contexto. Você não se alimenta do Espírito Santo. Então você não escuta louvor, você não vê pregação. Então você não tem um alimento espiritual. É isso que eu tô falando. Uma coisa que te leva a adorar é a louvor, é a palavra. Então se você não tem isso, mas você só vê coisas que levam a adoração a outro tipo de coisa, entendeu? Eu não tô nem falando de influência, exemplo. Lógico que se você pegar um desenho, uma criança que tá formando ainda, você vai ser influenciado. Mas você é um adulto, que você não é influenciado tão facilmente. Você começa a assistir, vamos botar, filme de terror, filme de possessão, filme de demônio é isso, que demônio é aquilo, que demônio tem poder, que um bagulho. Tu acha que tua casa vai ser, assim, espiritualmente bem carregada? Não, claro que não. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que... Por que eu falo isso? Porque depende de todo um contexto. É por isso que eu tô falando que nesse mundo de streams, como é a tua lista? Porque, exemplo, pra mim ali, eu não gosto muito de ficar vendo filme religioso. Eu acho que é muito... Depende do filme. Eu gosto da Cabana, eu gosto do Quarto de Guerra, mas tem filme que eles apelam de uma forma que pra mim é desnecessária. Eu não gosto muito de ver filme religioso porque a maioria do filme é ruim. É mal feito. Que eu tô falando, é mal feito e é uma apelação desnecessária. Você não precisa fazer um filme religioso. É um mundo cor-de-rosa ali que não existe. Por exemplo, a mulher tava lá, aceitou Jesus e pronto, a vida dela mudou da água pro vinho. A gente sabe que não é assim, mas não é isso que eu quero falar. Mas é isso que eu tô falando. Tem suspense, tem comédia,
Tem filme brasileiro, que eu gosto de filme brasileiro, vocês podem falar que é ruim, mas eu gosto de filme brasileiro. Eu gosto da comédia brasileira, aliás, que de ser muito, muito palavrão. Eu acho que tem umas comédias que são boas. Eu gosto de algumas séries. Tem séries que tem algum lado espiritual, mas assim, que até tu fica falando, pô, meio ruim, assim, mas tem pessoas que só se alimentam de coisas erradas. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Uhum. Só Aí se a gente, alimenta aí, isso daí a gente não é só o filme, né? Praticamente só se tudo. alimenta de filme ruim, eu não vou nem falar de novela e de outras coisas, não. É que novela já tá bem datado já. Essa discussão porque já tá chata. isso que você falou, qualquer coisa pode te influenciar hoje em dia. Uhum. Nós temos aí a política, que o jornalismo tenta te influenciar. Vocês têm a novela, que tenta te empurrar ideologia de gênero pela goela dos nossos filhos. Você tem aí, até no círculo cristão, cristãos entrando em debate, que nem necessitamos entrar em debates. Uhum. Agora eu tô falando de alimento espiritual. Porque, por exemplo, existe o alimento bom e o alimento ruim. Uhum. E também, também existe o que você vai alimentar. Você tá alimentando tua carne ou você tá alimentando teu espírito. Porque aquilo que eu falei pra você, esses filmes não tem um intuito só de te entreter. Tá ligado? Aí é que eu discordo também, porque acho que os caras só cara, estão viajando assim, por entendeu? exemplo, o cara não vai pegar lá um bagulho nos Estados Unidos, onde tem o maior índice de pessoas possuídas, acho que no mundo inteiro, que eu não acho que as pessoas vão lá e fingem que tá possuída, tá ligado? Então a pessoa vai lá e vai brincar com um bagulho desse. Acho que tem gente que quer brincar assim, cara. Tá ligado? Não. Você vai dizer que não, que todo mundo... Cara, eu acho que se fosse brasileiro, acreditaria. Ah, cara... Mas eu acho que, não vou generalizar, todo filme de terror exemplo. Só que eu acho que devemos ter cuidado com o que assistimos, do que nos alimentamos. E não só os de terror, mas tudo, né? Porque, por exemplo, se você é cristão, para que você vai se alimentar de uma feira que se possui pelo demônio e vai matar essas pessoas? Não vai influenciar em nada ali, né? Entendeu? Por exemplo, eu gosto de ver Chuck, pô. Chuck tem lá no filme original, tem o ritual lá e coisa e tal. Quando eu vi Chuck, eu achei bem engraçado. Acho que não tem medo, não. A graça de Chuck é porque é um boneco, cara. Só tu dá um bicão nele e ir embora. Tá entendendo? Mas isso não acontece. Mas, por exemplo, eu não fico assim vendo Chuck todo dia. Uhum. Todo dia eu vou ver filme. Mas tem pessoas que são assim. E eu fico pensando que nós somos, como a gente falou lá foi num podcast da Ana lá sobre criança. Uhum. E criança ela é uma bateria. Mas nós somos uma bateria. Nós absorvemos coisas. Nós guardamos uma esponja, coisas, né? Nós continuamos sendo. E como você falou, eu respeito sua opinião de você achar que isso não te influencia. E isso quer dizer que você espiritualmente está bem... vamos dizer assim, resolvido. Busca ainda Deus, mas tá ali, né? Você sabe que isso não vai te abalar. Mas vamos botar, se você só se alimentar disso, cara, com certeza, você uma hora vai começar a ver coisas que você não quer ver. Aí você pode até achar que é coisa da tua cabeça, mas tu vai começar a ver. Tá entendendo? Você vai começar a ver. É porque nós somos no que a gente se alimenta, né? Tem esse ditado, você é o que você come. E eu acho que se você começar a ficar assistindo determinados filmes, eu não quero agregar só os filmes com esses temas espirituosos. Qualquer tipo de filme, cara. E você vai acabar imitando a realidade dos filmes. Você só assiste filme de Kung Fu, tu não vai virar um Jackie Chan, tá ligado? Te confessar, quando eu era criança, eu assisti tá não, mas tu não virou um, tá ligado? Você pode até ter falado, pô, quero entrar num bagulho de luta, coisa e tal, mas tu não vai virar um Jackie Chan por assistir um filme. Você entende? Eu pego lá quando o Jesus atravessou o rio pra expulsar o demônio daquele cara que tava amarrado, ele tava possuído. Então, possessão, ela existe, tem na Bíblia. Não, existe. Possessão não é brincadeira. A gente não pode anular o mundo espiritual. Então, pra mim, como você não deve atentar o seu teu Deus, também não vai tentar o bichão lá. Se ele tá quieto, deixa ele quieto. Ele tá mexendo contigo, tu vai mexer com o cara. Não, tem que expulsar. Tá entendendo? Não, você vai lá, vou assistir esse filme mesmo porque eu sou bichão, tá entendendo? Eu sou bichão, bora. Quem não é esse manda pra cá. E nem eu tava vendo um meme do garoto que tava vendo o dinheiro da macumba e pegou o dinheiro da macumba. Eu falei assim, é o demônio caramba, eu quero dinheiro vou comprar bala. Entende? Você não vai fazer isso. Tu sabe que no mundo espiritual não é bem assim que acontece, né? Então... existe a questão da legalidade, né?
tem coisas que eu acho que a gente não... Eu não Pô, acho que isso aí, por você não acha que assistir... você dá legalidade pro... Então, eu acho que por assistir um filme assim, do nada, assim, assistir um filme, eu acho que eu não vou dar legalidade, mas se eu porque começar também eu acho que a viver daquilo, você também consumir nunca daquilo... assistiu um filme tão pesado também, né? Não me lembro, assim, do Acho que filme. se você assistisse um filme pesado, assim, acho que você entenderia do peso espiritual que tem um filme desse, eu acho. Bom, eu continuo achando que não, que seria, eu daria legalidade se eu assistisse isso todo dia e começasse a consumir e tal. Essa parada de terror, assim, e tal. Eu não falo com filme. Eu vou ser Eu já sincero. comecei a assistir isso com questão de vídeo, assim, do YouTube mesmo. Eu já assisti bastante, assim, mas eu acho que... Eu acho que uma coisa também que eu percebi é que eu sempre gostei de ver. Tem um seriado americano que são os caras que vão caçar fantasma nas casas abandonadas. Já viu? Caçadores de fantasma. E eu via muito aquilo, o cara era viciado nisso. Pra mim, essa ideia é tudo mentira. Não, você também acha muito mentira, tá ligado? O cara pega um rádio, o rádio começa a tocar assim, Zeca Pagodinho. Oi, oi, oi. Aí o cara falou oi. Tipo, não faz sentido pra mim, mas tudo bem. Aí eu era viciado naquilo. Aí eu comecei a ver um bagulho no Discovery que era sobre possessão mesmo. Era possessões e coisa e tal. Que eu também acho que o Discovery é tudo mentira. Aí, não, ali era mentira, era só recriando. Tipo assim, alguém te passava, é que nem Alguém contava uma história de rádio, Sim. Alguém te contava uma história, sei lá, eu vi um alienígena em Belfort Roxo. Aí tu ia lá, o Discovery pegava e recriava com atores aquela história. Aí, só que aquilo, como eu já frequentava a igreja, aquilo começou a me falar, pô, cara, Pra que eu tô assistindo isso, né? velho, pô, isso começou a me fazer mal. Eu me sentia mal de estar vendo aquilo. Aí eu parei de ver. Muita coisa eu parei de ver porque eu comecei a me sentir mal. Até algumas séries eu paro, quando eu começo a ver, eu paro, por exemplo, algumas séries que zombam de Jesus. Eu sei que não tem bulhufas também do que eles estão fazendo, mas me incomoda. Aí eu paro de assistir, Também, entendeu? eu falo assim, prefiro mas me parar incomoda de também. assistir, eu prefiro não acompanhar mais. Mas é bom saber que nós temos pensamentos diversos sobre esses assuntos. Eu acho que a gente tem que cuidar de tudo que a gente assiste, né? Eu acho que tem coisas que realmente não é pra gente ficar assistindo. Não vai mudar em nada. Por mais que eu não acredite que isso possa, nossa, isso vai me deixar totalmente louco espiritualmente e tal. Mas eu acho que não tem motivo plausível ou não tem que me agregar. Eu gosto de assistir o que vai me agregar algo. Eu gosto de assistir um filme ou uma série que possa me ensinar alguma coisa. Que possa... que eu acho que acredito que tem um potencial de me ensinar uma lição, de me formar melhor o meu caráter como pessoa. E eu creio que vale a pena a gente assistir. Por exemplo, sei lá, tem séries que a gente assiste, desenhos que eu assisto que são coisas legais de assistir, assim, que vai me influenciar. Bem, eu sei que, por exemplo, uma série que eu gosto bastante de assistir, que é The Chosen, que é bem explícito que é uma série sobre Jesus. Então é bem explícito e tal. Mas, igual eu falo, tem filmes cristãos ou séries cristãs que não vão me ajudar em nada, que não vão me agregar em nada, mas acho que essa série é um caso de que vai me agregar. Sim. Vai me ensinar sobre coisas boas, que é bom estar olhando ali na tela, as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Eu acho que esses filmes você pode também, provavelmente você vai discordar de mim, mas eu acho também não vou que discordar disso, eu tenho certeza. possa ser até uma ferramenta do inimigo, sabe? Porque, pensa só, eu tava vendo o segundo canal que fala muito sobre casos americanos, que lá, cara, a América ela é boa, mas também acontece uns bagulho lá que é muito bizarro, tá ligado? Tipo, os moleque lá que pirou, aí tu foi ver o histórico dele e o cara só escutava heavy metal. Aí foi o heavy metal? Não, cara, não é isso que eu tô falando. Heavy metal é maneiro. Aí ele... Aí, por exemplo, aí tu vai ver a música do heavy metal, Satanás é bom, não sei o que, mata a pessoa. Aí tu vai os jogos que o cara joga, o jogo influencia? Não, pra mim não. Mas, por exemplo, ele só jogava jogos violentos. Ele só assistia esses filmes de possessões. Então, tudo que ele tá recebendo vai influenciar. Isso que eu tô falando. Eu acho que tem coisas que, exemplo, que às vezes, vamos botar que você esteja certo, o cara faz de zoeira. Mas às vezes o cara faz de zoeira, mas o que levou ele a fazer não foi o pensamento dele. Então, entende? Por isso que eu acho que esse é o caso de 0,000,1% de chance de acontecer, entendeu? Eu acho que tudo na nossa volta ele é criado por Satanás, cara.
tudo que nos afasta de Deus. Tudo. Pra mim, se você falar assim, Thiago, que foi que abriu uma boate ali, pra mim, obra de Satanás. Uhum. Aí é uma opinião mais radical mesmo, né? Eu acho. Porque, por exemplo, como a gente tem instrumentos que nós usamos a favor de Deus, esses instrumentos são tudo usados para ele. Tudo bem, mas não escutei voz nenhuma na minha cabeça, mas eu fui lá e criei. Por quê? Por que foi criado isso? Uhum. Não tem algum... Tudo, exemplo, é como Adão. Adão ele poderia ter pecado, como poderia não ter pegado. A Eva poderia ter falado, não quero isso aqui não, sai daqui, eu não quero. Uhum. Mas ela pegou. Ela foi, como você falou, influenciada por Satanás. Eu acho que tudo na nossa volta é um motivo de influenciar. Como você falou, novela, filme, série. Só que dependendo de onde nós estivermos alicerçados, nós absorvemos, né? Então, a lição que a gente deixa aqui é a gente tem que prestar atenção em tudo que a E gente será que nós passamos com esse podcast? Hã? Já pensou isso? O quê? Nós também somos instrumentos, cara. Somos influenciadores, né? Nós estamos nesse meio aí, cara. Uhum. Então a gente tem uma ferramenta, a gente tem um poder e a gente tem que usar ele. Na verdade, nós temos a ferramenta, né? O poder e a responsabilidade, né? Porque mesmo a gente acredita que, como tá na nossa intro aí, nascido no coração de Deus. Mas temos que estar atentos para ver onde ele nos guia também, né? É o maior papo de Homem-Aranha, isso daí, com grandes poderes, grande responsabilidade. Cadê o tio Ben? Cadê o tio Ben? Morreu. Então é isso aí, gente. Se você tá assistindo isso daqui até agora... Na verdade, quando eu assisti o Homem-Aranha, eu queria ser o Homem-Aranha, mas nem por isso eu pulava de um prédio, tá ligado? Valeu. Nem por isso eu falava, vou pular de um prédio. Eu lá, pegava uma aranha e botava pra picar meu braço pro Homem-Aranha. Igual quando assisti o filme do Batman, ficar procurando morcego pra me morder, né? Não, mas aí o Batman, tu sabe que ele virou isso porque mataram os pais dele, né? Cara. Caraca, cara, você não entende. Vamos terminar esse vídeo logo antes que ele fique sem utilidade. Então, você que tá assistindo a gente aí, obrigado por ter assistido. O que a gente deixa de lição aí, cara, presta atenção no que você tá assistindo. Nem tudo que a gente não tá falando, disponível pra aqui, gente assistir. A gente não tá falando nem que é certo e nem que é errado. São só duas opiniões diferentes. São duas opiniões diferentes de pessoas diferentes. É isso aí. Aí você fica com a opinião que você quiser, ou discordar dos dois, você pode discordar. Deixa no comentário aí. Deixa nos comentários aí. A gente espera que a gente tenha... Tim João, Tim Thiago. A gente espera que tenha ajudado você aí a esclarecer algumas coisas, se você concorda com a gente. Isso aí. Então, preste atenção no que você está assistindo aí, vê a tua lista aí no Netflix. Será que todas as séries que você assiste ou assistiu, será que isso importa mesmo? Será que é pra gente ficar assistindo como mesmo? a gente falou sobre esse garoto do adolescente lá dos Estados Unidos, às vezes o que tá na sua lista diz muito sobre você nem sabe, né? Uhum. São coisas que você tá transmitindo do coração. Tá transbordando, saindo pra fora. Às vezes até o seu próprio eu querendo te transmitir alguma coisa, falando, não, você não tá bem, hein? E você não tá dando ouvido esses sinais. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte ele, compartilha se você acha que é relevante pra alguém. E não esqueça de deixar paga alguma coisa pra se inscrever? Não é nada. Não paga nada. Caraca, é de graça. De grátis. E na descrição aí tem as nossas redes sociais. Olha lá a gente pra nos ajudar lá também. É isso aí. Muito obrigado. Segue a gente no TikTok. E nos comentários, se você quiser deixar alguma experiência que você tenha tido, como eu falei, como eu tive, ou a experiência como o João Pedro falou que não acha... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse bagulho, que não vai te influenciar em nada, que você pode ver o que você quiser, a hora que você quiser. Então, se você também concorda com isso, deixe nos comentários, interaja conosco, que nós estamos ansiosos para interagir com vocês. E não querendo puxar sardinha, nós acabamos de gravar mais 2 outros vídeos que foram muito bons, e eu acho que vão sair antes desse. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Um deles foi sobre o amor de Deus, né? Foi muito, muito produtivo esse vídeo. E é isso. Fiquem com Deus. Né, bicho?